Ano 55 da era cristã, nas movimentadas ruas de uma próspera cidade romana chamada Filipos. O cristianismo ainda é uma fé jovem, desconhecida na maior parte do mundo. A Europa inteira jamais ouviu falar de Jesus Cristo. Não existem igrejas, não há cristãos, não ressoa uma única oração cristã em todo o continente europeu. Mas Deus tinha um plano extraordinário. E esse plano passava por uma mulher excepcional, uma empresária bem-sucedida, líder natural, alma inquieta em busca da verdade. Uma mulher que comercializava o produto mais valioso do mundo antigo. A púrpura real, cor reservada apenas para imperadores e reis. Seu nome era Lídia. E ela estava prestes a fazer história. Naquele sábado memorável, junto às margens de um rio na Macedônia, quando 4 missionários chegaram com uma mensagem revolucionária, algo extraordinário aconteceu. O primeiro coração feminino da Europa se abriu para Cristo. E com esse gesto simples, mas profundamente transformador, Lídia não apenas mudou sua própria vida, ela mudou para sempre o destino espiritual de um continente inteiro. Esta é a história fascinante de Santa Lídia de Tiatira. A mulher que abriu as portas da Europa para o Evangelho de Jesus Cristo. No século I da era cristã, quando o Evangelho de Jesus Cristo começava a se espalhar, além das fronteiras da Terra Santa, pelo vasto mundo conhecido do Império Romano, uma mulher extraordinária estava destinada a mudar para sempre a história da fé cristã na Europa. Em meio às rotas comerciais que conectavam o Oriente ao Ocidente, entre mercadores, soldados e viajantes, Deus preparava um coração especial para receber sua palavra. Esta é a história inspiradora de Santa Lídia, a próspera comerciante de púrpura, que abriu não apenas seu coração para Jesus Cristo, mas também as portas de sua casa, tornando-se assim, a primeira mulher convertida ao cristianismo em solo europeu. Lídia nasceu em Tiatira, importante cidade da Ásia Menor, região que hoje conhecemos como Turquia, famosa em todo o mundo antigo por suas sofisticadas tinturarias, e pelo lucrativo comércio da púrpura real. Este não era um negócio qualquer ou comum. A púrpura era considerada o corante mais valioso e cobiçado de toda a antiguidade, extraído cuidadosamente de pequenos moluscos encontrados nas águas cristalinas do mar Mediterrâneo. O processo de obtenção era extremamente laborioso e custoso, tornando este produto um verdadeiro símbolo de riqueza, poder e distinção social no mundo romano. Somente reis, rainhas e membros da mais alta nobreza do Império Romano tinham o privilégio e os recursos financeiros para usar roupas tingidas nesta cor majestosa. A púrpura era tão valorizada que chegou a ser chamada de ouro líquido pelos comerciantes da época. Usar vestes purpúreas era uma declaração pública de status, poder e riqueza incomparáveis. Por isso, comercializar púrpura não significava apenas ter um negócio lucrativo. Representava estar no topo da hierarquia comercial, possuir conexões com a elite imperial, e desfrutar de prestígio social extraordinário em toda a região mediterrânea. Neste contexto de riqueza e influência, Lídia tornou-se uma mulher verdadeiramente excepcional e revolucionária para sua época. Empresária bem-sucedida, chefe de família respeitada, e líder natural em sua comunidade. Numa sociedade rigidamente dominada por homens, onde as mulheres raramente tinham voz ou autonomia, ela comandava com maestria seu próprio império comercial, tomava decisões estratégicas importantes, gerenciava funcionários e sustentava dignamente toda a sua casa e família. Algo absolutamente extraordinário, quase inédito no século I da era cristã, que demonstrava sua personalidade forte, inteligência aguçada e capacidade de liderança incomparável. Mas Lídia não buscava apenas sucesso material, ou acumulação de riquezas terrenas. Por trás de sua bem-sucedida fachada comercial, sua alma profundamente inquieta, ansiava por verdade espiritual autêntica e significado transcendente para a sua existência. Insatisfeita com o vazio das tradições religiosas de sua época, ela tomou uma decisão corajosa e transformadora. Abandonou completamente as crenças politeístas gregas tradicionais, com seus múltiplos deuses e rituais superficiais, e converteu-se sinceramente ao judaísmo, tornando-se prosélita.
termo usado para designar uma pessoa de origem pagã que abraçava voluntariamente a fé revolucionária no Deus único, verdadeiro e vivo. Esta conversão demonstrava sua sede espiritual genuína e sua coragem para romper com convenções sociais estabelecidas. Movida tanto por ambições comerciais quanto por sua busca espiritual contínua, em busca de novos mercados promissores para expandir seus negócios, Lídia tomou outra decisão importante. Estabeleceu-se estrategicamente em Filipos, próspera e cosmopolita colônia romana situada na região da Macedônia, próxima às águas azuis do Mar Egeu. Esta cidade portuária oferecia excelentes oportunidades comerciais e conexões marítimas. Lá, ela continuou desenvolvendo com sucesso seu lucrativo comércio de púrpura, e simultaneamente, prosseguiu sua jornada pessoal de fé e descoberta espiritual. No memorável ano 55 da era cristã, quando o cristianismo ainda dava seus primeiros e corajosos passos fora da Palestina, 4 homens extraordinários chegaram às movimentadas ruas de Filipos, carregando uma missão divina que mudaria para sempre a história da Europa. Os santos apóstolos Paulo de Tarso, Silas, Timóteo e Lucas, o evangelista. Estes intrépidos missionários não eram simples viajantes ou comerciantes comuns, eram portadores da mais revolucionária mensagem já anunciada à humanidade. A boa nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para a salvação de todos os povos. Vinham com o coração ardente de zelo apostólico, determinados a plantar as primeiras sementes do Evangelho em solo europeu, cumprindo assim o mandato missionário do próprio Cristo ressuscitado. Como as rigorosas leis romanas proibiam expressamente a construção de sinagogas dentro dos limites urbanos das cidades do Império, forçando as comunidades judaicas a buscar alternativas criativas para seus cultos religiosos, os judeus residentes em Filipos, incluindo os prosélitos como Lídia, reuniam-se fielmente todos os sábados, junto às margens tranquilas do rio que corria nos arredores da cidade. Foi precisamente neste local sagrado e sereno, sob o céu aberto da Macedônia, que o destino eternamente planejado por Deus se cumpriu de forma sublime e transformadora. São Lucas, o evangelista médico, e companheiro fiel de São Paulo, narra com precisão histórica e sensibilidade espiritual este momento absolutamente decisivo e transformador para toda a cristandade europeia. Uma mulher, chamada Lídia, da cidade dos Getirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava atentamente. O Senhor abriu-lhe o coração para atender com fé as coisas que Paulo dizia. Estas palavras simples, mas profundamente carregadas de significado eterno, registram um dos episódios mais importantes da história da evangelização mundial. O evangelista, testemunha ocular deste encontro providencial, descreve com reverência como a graça divina operou, de forma misteriosa e poderosa, no coração preparado desta mulher excepcional, que estava espiritualmente pronta para receber a revelação suprema de Jesus Cristo. Naquele momento sagrado e irrepetível, sob a ação silenciosa, mas eficaz do Espírito Santo, o primeiro coração feminino de todo o continente europeu se abriu completamente para Cristo, o Salvador do mundo. Lídia, com sua inteligência aguçada e alma sedenta de verdade, reconheceu imediatamente, e sem hesitação, que havia finalmente encontrado a verdade absoluta que tanto buscava durante anos, em sua jornada espiritual. Era o cumprimento perfeito de uma promessa divina, e o início de uma nova era para a fé cristã no Ocidente. Lídia, movida por uma fé ardente e convicção profunda, que brotava do mais íntimo de seu ser, transformado pela graça divina, pediu imediatamente o santo batismo para si e para toda a sua família, demonstrando assim a autenticidade e a força de sua conversão. Sua liderança natural e influência espiritual foram tão poderosas e convincentes que todos os membros de sua casa, familiares, servos e dependentes, seguiram seu exemplo corajoso na fé, abraçando também o cristianismo sem hesitação. Este fato extraordinário revela, não apenas a personalidade marcante de Lídia, mas também o impacto transformador que uma conversão genuína pode exercer sobre todo um ambiente familiar. Assim, ela tornou-se oficialmente a primeira mulher convertida ao cristianismo em solo europeu, conquistando um lugar único e privilegiado na história da Igreja primitiva,
e da evangelização mundial. Mas Lídia foi muito além de uma simples conversão pessoal. Demonstrando a hospitalidade generosa e desinteressada que caracteriza todos os verdadeiros santos, ela insistiu com veemência apostólica junto aos missionários: se vocês verdadeiramente me consideram fiel ao Senhor Jesus Cristo, permaneçam em minha casa, e aceitem minha hospitalidade. O texto sagrado, dos Atos dos Apóstolos, registra que ela literalmente os forçou a aceitar seu convite caloroso, usando toda sua persuasão e determinação para convencê-los. Esta atitude revela seu coração generoso, e sua compreensão imediata de que servir aos apóstolos era servir ao próprio Cristo. A casa de Lídia tornou-se, pela providência divina, e sua generosidade extraordinária, a primeira igreja cristã estabelecida em solo europeu, marcando assim o início histórico da evangelização de todo o continente ocidental. Aquelas paredes, que antes abrigavam apenas uma próspera família de comerciantes, transformaram-se no berço sagrado da fé cristã na Europa, testemunhando os primeiros cultos, as primeiras orações comunitárias, as primeiras celebrações eucarísticas, e os primeiros batismos realizados em terras macedonias. Ali, naquele ambiente acolhedor e protegido, nasceu e floresceu a vibrante comunidade cristã de Filipos, que se tornaria modelo de fidelidade, generosidade e amor fraterno para todas as futuras comunidades cristãs. Esta igreja doméstica, fundada sobre o alicerce sólido da hospitalidade de Lídia e da pregação apostólica de Paulo, cresceu rapidamente em número e fervor espiritual. Tão profundo foi o vínculo afetivo e espiritual estabelecido entre São Paulo e esta comunidade querida, e particularmente com Lídia, que o grande apóstolo dos gentios, mais tarde lhes dedicaria uma de suas cartas mais ternas, carinhosas e emotivas, de todo o Novo Testamento. A belíssima epístola aos Filipenses. Repleta de gratidão, afeto paternal, e ensinamentos preciosos sobre a alegria cristã autêntica. Lídia não se contentou passivamente, em apenas receber a preciosa dádiva da fé cristã, como um tesouro pessoal e privado. Movida pelo zelo apostólico, que caracteriza os verdadeiros discípulos de Cristo, ela tornou-se imediatamente uma missionária ativa e dedicada, usando estrategicamente toda sua considerável influência social, sua extensa rede de relacionamentos comerciais, e seu prestígio como próspera empresária, para evangelizar incansavelmente outros filipenses, de todas as classes sociais. Sua posição privilegiada na sociedade abria-lhe portas, que permaneciam fechadas para outros cristãos, permitindo-lhe levar o evangelho aos círculos mais elevados da cidade. Simultaneamente, sua casa generosa permaneceu sempre um refúgio seguro, discreto e acolhedor para os apóstolos, durante os períodos difíceis de perseguições, oferecendo-lhes proteção, sustento e encorajamento espiritual, quando enfrentavam hostilidades e ameaças das autoridades locais. Tão profundo, sincero e duradouro foi o laço espiritual de amor fraterno estabelecido entre São Paulo e esta comunidade cristã exemplar, especialmente com Lídia, que o grande apóstolo dos gentios lhes dedicou algumas das palavras mais tocantes e carinhosas de toda a sua correspondência apostólica. Dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, sempre orando com alegria por todos vocês em cada uma de minhas súplicas. Estas palavras revelam a gratidão eterna do apóstolo pela hospitalidade recebida. O culto devocional a Santa Lídia atravessou triunfalmente todos os séculos da história cristã, resistindo às perseguições, heresias e transformações sociais que marcaram a trajetória da Igreja ao longo dos tempos. Seu nome venerável aparece inscrito com reverência nas antigas catacumbas romanas desde os primeiríssimos tempos do cristianismo, demonstrando que já nos séculos iniciais da Igreja primitiva, os fiéis reconheciam sua santidade excepcional e invocavam sua poderosa intercessão junto ao trono de Deus. Estas inscrições arqueológicas constituem testemunhos preciosos da veneração espontânea que os primeiros cristãos dedicavam à memória desta mulher extraordinária. Após séculos de culto popular ininterrupto e crescente, no ano de 1586, durante o pontificado do Papa Sisto V, Santa Lídia foi solenemente e oficialmente incluída no martirológio romano da Santa Igreja Católica, recebendo assim o reconhecimento formal e universal de sua santidade pela suprema autoridade eclesiástica. Hoje,
Santa Lídia é universalmente venerada e invocada como padroeira celestial dos tintureiros, comerciantes de tecidos, e todos aqueles que trabalham no ramo têxtil, em memória de sua próspera atividade comercial com a púrpura real. Sua festa litúrgica é solenemente celebrada pela Igreja no dia 3 de agosto, quando fiéis do mundo inteiro se reúnem para honrar sua memória, pedir sua intercessão e seguir seu exemplo luminoso de fé, hospitalidade e generosidade cristã. Santa Lídia nos ensina através de seu exemplo luminoso e transformador, que a verdadeira riqueza espiritual não consiste na acumulação de bens materiais ou no prestígio social, mas sim em abrir generosamente o coração para Deus Todo-Poderoso, e simultaneamente abrir as portas de nossa casa para acolher os irmãos necessitados. Ela nos demonstra de forma prática e convincente que a hospitalidade cristã não é apenas uma virtude social desejável, mas uma virtude sagrada e fundamental, expressão concreta do amor de Deus que habita em nós. Através de sua vida exemplar, aprendemos que a autêntica liderança cristã não se manifesta no domínio sobre outros, mas no serviço humilde e desinteressado ao próximo, seguindo o modelo perfeito de Jesus Cristo. Sua trajetória extraordinária comprova que uma fé genuína e corajosa possui o poder sobrenatural de transformar, não apenas nossa existência pessoal, mas também influenciar profundamente o curso da história da humanidade inteira. Santa Lídia, primeira cristã da Europa e modelo eterno de conversão autêntica, rogai fervorosamente por nós junto ao trono da misericórdia divina. Que vosso exemplo admirável de fé inabalável, hospitalidade generosa e caridade desinteressada inspire continuamente nossos corações, a serem como vós fostes, instrumentos dóceis e eficazes do amor infinito de Deus, espalhando sua luz em nosso mundo necessitado. Amém. A história de Santa Lídia nos ensina que Deus escolhe pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Uma comerciante de púrpura tornou-se a porta de entrada do cristianismo na Europa. Sua casa simples transformou-se na primeira igreja de um continente. Sua hospitalidade generosa plantou sementes que floresceram em milhões de vidas cristãs ao longo dos séculos. Hoje, quando olhamos para as majestosas catedrais europeias, para os mosteiros que preservaram a cultura ocidental, para os santos que nasceram em solo europeu, devemos lembrar: tudo começou com uma mulher corajosa que abriu seu coração para Deus e sua casa para os apóstolos. Santa Lídia nos desafia, e como estamos usando nossos dons, nossa posição, nossa influência para servir a Deus e ao próximo. Como nossa fé está transformando não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Que o exemplo luminoso desta santa mulher inspire cada um de nós a ser, como ela foi, instrumento do amor divino em nosso mundo. Santa Lídia de Tiatira, primeira cristã da Europa, rogai por nós. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecer Santa Lídia. Inscreva-se no canal para descobrir mais histórias fascinantes dos santos que mudaram o mundo. E compartilhe com seus amigos e familiares, porque histórias de fé e coragem precisam ser contadas e recontadas. Até a próxima!